Como vocês sabem, aqui na Mais 60 a gente atende muitas pessoas acima dos 60 anos, então a gente acaba se deparando com muitas e muitas versões diferentes, né, de pessoas, pessoas que têm vulnerabilidade cognitiva, pessoas que têm vulnerabilidade de locomoção. Então, lidando com muitas e muitas pessoas acima dos 60 anos que acabam desenvolvendo alguns problemas de saúde, eu gostaria de omitir aqui a minha opinião, tá? Neste vídeo aqui agora eu vou trazer a minha opinião do que para mim é o principal hábito que leva uma pessoa idosa a seguir no caminho da morte, tá certo? Vamos usar essa frase aí bem impactante. E para mim, de cara, eu já vou responder. A principal característica é a falta de adaptabilidade, que às vezes está relacionada à falta de humildade intelectual. Vou dar um exemplo para você me entender, tá certo? O que eu quero trazer aqui é o seguinte: como você que está me escutando agora, você já deve ter percebido o seguinte: na vida, em todas as fases, a gente passa por desafios. Concorda? Eu acredito que você concorda. A gente passa por desafios na infância, a gente passa por desafios na adolescência, a gente passa por desafios na fase adulta. Então, a gente passa também desafios durante o processo de envelhecimento. A gente vai passar desafio em todo momento da vida. Só que qual é a principal característica que a gente precisa para vencer esses desafios, esses obstáculos? É a adaptação. Por exemplo, se você começa a treinar e o seu corpo não está adaptado, aquele treino irá gerar um estímulo para que, consequentemente, você venha se adaptar e o seu corpo se acostume. Então, você vai passar a respirar melhor, dormir melhor, uma série de questões, metabolismo, tudo, tá? Mas o que eu quero trazer aqui não se resume somente sobre treino, mas sobre questões mentais, e você vai entender por que eu estou trazendo a questão da adaptabilidade. A questão da adaptabilidade é um tema muito forte para mim, porque perceba que através da lei da semeadura, a gente acaba colhendo algumas questões indesejáveis durante nossa vida. Vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas que acabam colhendo algumas questões de saúde, como diabetes, neurodegenerações, uma série de questões. Só que perceba, se a gente está colhendo aquilo, significa falar que de alguma maneira os nossos hábitos corroboraram para que aquilo acontecesse. Obviamente tem aspectos genéticos, tem, mas perceba esse advérbio de adversidade. Na maioria das questões está mais relacionado à epigenética. O que seria isso, Léo? Ou seja, para traduzir de maneira bem resumida, está relacionado principalmente aos nossos comportamentos. Então, por exemplo, a partir do momento que você vivencia um problema, se algo que você faz na sua vida te leva a ter aquele problema, vou dar um exemplo, digamos que você acabou de vivenciar um luto. Obviamente isso é muito triste, mas digamos que a consequência desse luto seja você se descuidar. Digamos que você começou a se descuidar um pouco. Você não está priorizando tanto a sua saúde, você parou de caminhar, você saía de casa para comprar pão, para ir na farmácia, para ir no supermercado, agora você não sai mais de casa para fazer isso. Você começou a gerar adaptações que são maléficas para a sua saúde, tá certo? Então, em um determinado momento, você pode começar a apresentar alguns sinais dessa colheita que está pela frente aí, por exemplo, um esquecimento, um pensamento mais devagar. Quando eu estou falando pensamento devagar, eu estou falando uma pessoa que está com uma dificuldadezinha para estabelecer uma linha de raciocínio. Então, tudo isso está relacionado ao declínio cognitivo. Então, quando isso acontece, se essa pessoa não tiver a capacidade de adaptação, de se moldar uma pessoa totalmente nova, se ela não tiver abertura e para a gente se adaptar, a gente tem que perceber que a gente está realizando algo de errado. Concorda? Se a gente, para a gente perceber que a gente está realizando algo, entre aspas, de errado, a gente tem que estar minimamente com os olhos atentos para que, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa aqui que precisa ser mudado? Você tem que ter esse tipo de questionamento.
E este é o tipo de comportamento que quem apresenta são pessoas humildes. Pessoas humildes que se permitem se desenvolver em todos os momentos da sua vida. Pessoas humildes, elas sempre estão atentas, até mesmo para aprender, às vezes com uma pessoa mais jovem. Até mesmo para aprender, olha, por exemplo, aqui na Mais 60 eu estou empreendendo. Poxa, eu não nasci de uma família empreendedora. Obviamente, eu tenho que buscar pessoas que já têm expertise para que de alguma maneira me auxiliem, me ajudem, me ajude a pensar diferente. Eu tenho que ter essa humildade intelectual para me permitir estudar, conhecer. Porque se eu for na força, talvez não vá dessa forma. Eu estou dando só esse exemplo, pessoal, mas para você pode ser diferente. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que acabam lidando, às vezes, com uma situação totalmente chata, como um câncer. Será mesmo que sua mentalidade hoje é forte o suficiente para passar por isso? Eu acredito que nunca vai ser. Você tende a se fortalecer durante o próprio desafio. A gente, antes de enfrentar o problema, raramente a gente vai estar à altura dele. À medida com que a gente começa a passar pelo problema, a gente começa a se desenvolver. Por exemplo, para a pessoa que está vivenciando um câncer, ela tem que ter uma mentalidade muito forte. E essa é uma das principais características que eu quero deixar aqui nesse canal. Essa força, essa garra, ela tem que estar com você em todos os momentos da sua vida. Não sei se tem alguém aí do outro lado que está me escutando que me segue no Instagram. O meu Instagram, ele se chama Léo Kiakarra. Esse finalzinho, Kiakarra, ele significa uma palavra que é de uma tribo Maori, que quer dizer o seguinte: para sempre forte. E por que eu trago isso? E isso é muito importante, faz parte da minha ideologia. Quando eu vejo, quando eu reflito sobre Kiakarra, sobre para sempre forte, eu estou refletindo o seguinte: que ser forte sempre não necessariamente é você não cair. Em nenhum momento nessa frase está dizendo que a pessoa forte é a pessoa que não cai, a pessoa que não é derrubada, a pessoa que não fica doente, a pessoa que não erra. Só que a pessoa que tem humildade e tem um espírito de guerreiro, tem essa força que carrega ela e move ela todos os dias da sua vida, essa pessoa, ela entendendo isso, ela faz o quê? Ela se levanta. Ela entende que o mundo não está contra ela. Ela entende que ela, parada de braços cruzados, nada de bom vai acontecer. Ela precisa fazer algo para que as coisas boas aconteçam. Obviamente, a gente tem que entregar na mão de Deus, tá certo? Isso é o que eu acredito. A gente tem que entregar na mão de Deus o que não está sob o nosso controle, porque isso por si só já faz com que a gente fique tranquilo. Porque tem gente que às vezes está se estressando e ficando chateado com coisas que não se pode controlar. Talvez seja você a pessoa que está chateada com o filho ou com o neto porque fez isso, fez aquilo. E talvez você não controle diretamente as ações do seu filho ou do seu neto. Hoje, talvez não controle mais. Só que por que eu estou trazendo isso? Para você não se chatear com algo que não diz respeito a não estar ao seu alcance. Talvez você possa falar, olha, coloca isso no lugar, isso sim. Só que você não deve se chatear, nem se preocupar com o que você não controla. O que você não controla já está resolvido, porque não está no seu alcance. Não é você a pessoa que faz isso, tá? Então, o que não está na sua mão, entregue a Deus. A própria Bíblia traz essa orientação o tempo todo. Então, eu gosto muito de refletir dessa forma, mas ao mesmo tempo, não é cruzar os braços e deixar de fazer a sua parte. Então, na minha cabeça, como é que funciona? Por isso que eu trouxe esse exemplo do Kiakarra. Tem que ter força em todos os momentos da vida e adaptabilidade. Se você não for a pessoa adaptável, a pessoa que tem a capacidade de se reinventar, de ressurgir das cinzas, você nunca vai vivenciar essa tal dessa. Vou trazer até um exemplo dos filmes, tá? Para quem gosta de filme aí.
os filmes geralmente são elaboradas, as histórias, através de um mecanismo chamado jornada do herói. Essa jornada do herói é justamente o que a gente está acostumado a refletir, que é o quê? Às vezes você vê lá o Batman, o Superman, ok, só que chega um desafio da vida e pum, uma circunstância e o joga para baixo. E quando isso acontece, aí começa de fato aquela bonita jornada que a gente gosta e que se encanta tanto. Não é à toa que os filmes costumam ter esse padrão. Após acontecer um desafio, uma circunstância que esse herói ele cai, ele começa a treinar, ele começa a se exercitar, seja qual for a forma, ele vai buscar, ele vai mudar o seu comportamento, ele vai acordar mais cedo, ele vai estudar, ele vai ler, seja qual for a história, ele vai fazer algo diferente do que ele vinha fazendo, ou fazer a mesma coisa, só que fazer melhor, fazer com mais vontade, fazer com garra, fazer mais. E é isso, é sobre isso. Então, eu queria deixar com você essa minha opinião, tá certo? Essa é a minha sincera opinião e que eu pretendo carregá-la durante toda a minha vida. Eu acredito que em todos os momentos da minha vida eu não faço ideia de quais são os desafios que eu vou vivenciar. Eu tenho hoje 30 anos, não faço ideia dos desafios que eu vou vivenciar aos 40. Não faço ideia dos desafios que eu vou vivenciar aos 50, aos 60, aos 70. Mas de uma coisa eu sei, eu não controlo tudo, mas o que eu controlo, o que cabe a mim, eu tenho que ter força. E para eu me levantar e fazer, eu tenho que acreditar que é possível ter um resultado diferente. Se eu não acreditar que é possível ter um resultado diferente, por que eu vou levantar e vou fazer algo? Então, a partir do momento que eu me coloco como uma pessoa adaptável, que tem humildade, eu começo realmente a acreditar e me questionar, opa, será que tem jeito? Se tiver jeito, quem é que sabe? Quem é que pode me instruir para me ajudar nessa jornada? Quem é que pode pegar na minha mão? Eu realmente acredito muito nisso, queria dividir isso com você, tá certo? Eu acredito que maturidade não necessariamente tem a ver com idade, então espero que você tenha humildade para que de alguma maneira eu possa somar com a sua vida nesse momento, caso o que eu esteja falando faça sentido para você, mas caso contrário, não tem problema, pode deixar suas opiniões, sua opinião aqui embaixo. E se você ficou até aqui, neste final do vídeo, eu gostaria que você só digitasse uma palavra para eu ficar ciente que as pessoas escutam até o final, é a palavra humildade. Então, se você escutou aqui até esse momento e se você quiser também deixar nos comentários o que é que você achou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí. Mas não esquece de comentar a palavra humildade para eu ficar ciente que você chegou até o fim. No mais, eu desejo que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. Eu acredito que muitas pessoas podem se beneficiar dessa informação, desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, dessa comunidade que a gente vem criando aos pouquinhos. E eu realmente me sinto muito feliz de estar dividindo aqui com vocês a minha opinião. Geralmente eu trago conhecimentos mais técnicos e científicos. Hoje eu estou trazendo aqui a minha opinião, o que eu realmente acredito. E se você, de alguma maneira, mudou a sua linha de raciocínio, ou até concorda com o que eu estou falando, ou até discorda, coloca aí nos comentários. Então compartilha comigo com quem você quiser. Desejo que você tenha o melhor dia da sua vida e fique com Deus. Tchau, tchau.